Bem-vindos à nossa aula de número 58, nosso último item da, da parte um do livro, né? Vamos partir para a parte 2 e assim vamos caminhando o nosso curso. Espero que estejam gostando e esteja sendo producente. O item que nós leremos, para finalizar tudo isso, é o item 4, que trata sobre a produção. E vamos ler aqui no livro. A ação, se bem sucedida, atinge o objetivo pretendido, produz o produto desejado. A produção não é um ato de criação, não gera algo que não existia. É a transformação de elementos dados mediante arranjos e combinações. O produtor não é um criador. O homem só é criativo no plano do pensamento e da imaginação. No mundo dos fenômenos externos, é apenas um transformador. Tudo que pode fazer é combinar os meios disponíveis de tal maneira em que, em decorrência das leis da natureza, ocorra o resultado pretendido. Houve época em que era costume distinguir entre a produção de bens tangíveis e a prestação de serviços. O carpinteiro que fabricava mesas e cadeiras era considerado produtivo, mas o mesmo não se dizia do médico, cujos conselhos ajudavam o carpinteiro a recuperar sua capacidade de fabricar mesas e cadeiras. Fazia-se uma diferenciação entre o vínculo médico-carpinteiro e o vínculo carpinteiro-alfaiate. O médico, afirmava-se, não produz nada por si mesmo, tira sua subsistência do que os outros produzem. É mantido por carpinteiros e alfaiates. Num período ainda anterior, os fisiocratas franceses sustentavam que todo o trabalho que não tirasse algo do solo era improdutivo. Em sua opinião, só eram produtivas a agricultura, a pesca, a caça e a exploração de minas e jazidas. A indústria não acrescentava nada ao valor dos materiais empregados, a não ser o valor das coisas consumidas pelos trabalhadores. Os economistas de hoje riem de seus predecessores por terem feito distinções tão insustentáveis. Melhor fariam se tirassem a venda dos seus próprios olhos. Quando Mises escreveu, o que era de fato considerado era isso. A maneira como muitos autores contemporâneos abordam diversos problemas econômicos, como, por exemplo, publicidade e marketing, nada mais é do que uma recaída em erros grosseiros que já não deviam mais ser cometidos. Quando Mises escreveu A Ação Humana, muitos economistas diziam que o marketing era uma besteira, não era necessário, não trazia resultado benéfico nenhum. Outra opinião, também muito aceita, pretende fazer diferença entre o emprego do trabalho e o de fatores materiais de produção. Sustentam os seus seguidores que a natureza dispensa seus dons gratuitamente, mas o trabalho, tendo em vista a sua desutilidade, deve ser pago. Ao despender esforço e superar a desutilidade do trabalho, o homem acrescenta algo que não existia antes no universo. Nesse sentido, o trabalho era considerado criativo. Este conceito também está errado. A capacidade de trabalho do homem é um dado do universo, como são as capacidades inerentes ao solo e às substâncias animais. Nem mesmo o fato de que uma parte da capacidade de trabalho pode permanecer sem ser usada a diferencia dos fatores de produção não humanos. Estes também podem permanecer sem serem usados. A disposição dos indivíduos para superar a desutilidade do trabalho resulta do fato de preferirem o produto do trabalho em relação à satisfação que derivaria de um lazer mais prolongado. Só a mente humana, que dirige a ação e a produção, é criativa. A mente também pertence ao universo e à natureza. É uma parte do mundo existente e dado. Chamar a mente de criativa não implica entregar-se a especulações metafísicas. Qualificamos-la de criativa porque só conseguimos rastrear as mudanças provocadas pela ação humana, até o ponto em que nos defrontamos com a intervenção da razão dirigindo as atividades humanas. A produção
não é algo físico, material e externo. É um fenômeno intelectual e espiritual. Seus requisitos essenciais não são o trabalho humano e as forças naturais e coisas externas, mas a decisão da mente de usar esses fatores como meios para alcançar fins. O que produz o produto não é o esforço e o aborrecimento em si mesmo, mas o fato de que os esforços são guiados pela razão. Só a mente humana é capaz de diminuir o desconforto. A metafísica materialista dos marxistas interpreta esta realidade de maneira inteiramente falsa. As propaladas forças produtivas não são algo material. A produção é um fenômeno espiritual, intelectual e ideológico. É o método que o homem, dirigido pela razão, emprega para diminuir o seu desconforto na medida do possível. O que distingue a nossa situação da dos nossos ancestrais que viveram há 1000 ou 20 mil anos não é algo material, mas algo espiritual. As mudanças materiais são fruto de mudanças espirituais. Produzir é alterar o que existe segundo os desígnios da razão. Tais desígnios, as receitas, as fórmulas, as ideologias, são o fundamental. Transformam os fatores originais, tanto os humanos como os não humanos, em meios. O homem produz usando a razão, escolhe os fins e emprega os meios para atingi-los. A suposição popular, segundo a qual a economia lida com as condições materiais da vida humana, é um grande equívoco. A ação humana é uma manifestação da mente. Neste sentido, a praxeologia pode ser considerada uma ciência moral. Geisteswissenschaft. Então, isso vamos deixar grifado. Naturalmente, não sabemos o que é a mente, do mesmo modo que não sabemos o que são a vida, o movimento, a eletricidade. A mente é apenas a palavra empregada para designar aquele fator desconhecido que possibilitou os homens tantas realizações: as teorias e os poemas, as catedrais e as sinfonias, os automóveis e os aviões. E aqui encerramos a primeira parte do nosso Ação Humana, parte um, que leva o nome Ação Humana. Muito bem, espero que vocês estejam gostando, se aprofundando, lendo e relendo, sempre que necessário. Tá joia? Abraço e até o próximo capítulo, que é a próxima, é início da próxima parte do livro. Até lá.